Olá, telespectador amigo. Estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou um dos fundadores desta instituição de apoio à saúde mental. Estamos localizados na Rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, Jardim Sumatra, Chácara 3, Apucarana, Paraná, Brasil. Nós temos atividades abertas à população de segunda a sábado. E na sexta-feira, 19h30, temos uma atividade aberta à população, que são as constelações familiares. E no sábado, às 14 horas. A entrada é franca e para nós será um prazer e uma alegria recebê-los na nossa instituição para você conhecer lá as nossas estruturas. Hoje está conosco novamente o meu colega de estúdio Jefferson Scarcelli. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Dr. Celso. Boa tarde. Que alegria poder estar aqui novamente com os nossos queridos telespectadores. Eu estava falando aqui sobre atividades abertas à população, sexta, 19h30, sábado, às 14 horas. Uma psicoterapia em grupo chamado Constelação Sistêmica Familiar. É uma das ferramentas mais, vamos dizer assim, polêmicas e a mais eficiente que o mundo já conheceu. As constelações familiares deriva daquela visão de cura pelas gerações lá dos anos 50, 60, houve uma grande divulgação, de um movimento chamado cura pelas gerações. E até então, os anos 50, 60, 70, 80, não se tinha uma explicação de como acontecia aqueles fenômenos que manifestam um fenômeno de dor, de alegria e que traz cura. Então não se sabia como isso se manifestava e acabou mesmo caindo numa visão meio que religiosa. Então algumas pessoas amavam a cura pelas gerações, outras tinham um certo preconceito, daquelas pessoas que não estudam sobre a vida, ficam focados mais no que a religião deles ensina. Então eles criam um mecanismo de crítica e a gente respeita, sabe que cada um tem a sua limitação e está tudo certo. Mas a grande descoberta a grande descoberta da cura das gerações aconteceu no ano de 1995. Já vou explicar como. O ano de 1995 foi o ano D para a saúde mental. Um homem, um alemão, Bert Hellinger, e em parceria com um americano, Schaudeck, com o amparo da NASA, eles montaram uma constelação familiar que até então se conhecia mais ou menos parecido com a cura transgeracional, Jefferson? Sim, exato. Então, com os eletrodos no cérebro dos participantes, anexados os eletrodos, eles fizeram descobertas extraordinárias. As maiores descobertas sobre o ser humano foi então no ano de 1995. Foi descoberto que existe 3 campos informacionais que norteiam o destino do homem. Pode nortear o destino para o sucesso, para a alegria, para a saúde, para a felicidade, como pode nortear para o fracasso, para a tristeza ou para as doenças. Então, houve-se essa compreensão cientificamente comprovada que o ser humano não é um ser individual, é um ser pertencente a um agrupamento familiar. E os eventos ocorridos neste agrupamento familiar contribuem para o benefício das pessoas do agrupamento ou para o malefício das pessoas do agrupamento, que são então as pessoas da família. E essas descobertas foi tão transformadora que na Convenção Mundial de Genebra, a Convenção Científica de Genebra, foi feita uma alteração no Código Internacional de Doença, no capítulo 10, que fala sobre
neuroses e psicoses. E pela primeira vez na história da humanidade, a espiritualidade foi considerada no ser humano como um fator determinante de bem-estar. No CID 10.43 já está escrito lá que o médico não deve prescrever remédio tarja preta, simplesmente pelo fato do paciente estar triste, com sintoma depressivo ou angustiado, porque ele pode estar sendo obsediado espiritualmente. Isso é científico. E o nosso instituto, ele é um instituto científico e filosófico. E a visão sistêmica das constelações familiares, então, é científica e filosófica. A partir dessa descoberta, Jefferson, aí então mudou de cura transgeracional, cura pelas gerações, ganhou-se então o nome de constelação sistêmica familiar. E aí então descortinou para o mundo inteiro. É tão impressionante que em tão poucos anos, né, de 1995 para 2018, para quantos anos, já? Você que é bom de matemática. 95 para 2018, 23 anos. 23 anos, é conhecida em todo o planeta Terra. Olha que benefício fantástico para nós seres humanos, o conhecimento de como a mente humana funciona e como os eventos ocorridos na ancestralidade, na família, pode nos beneficiar ou podem nos atrapalhar. Isso veio descortinar os destinos funestos. E nós temos essa modalidade de terapia sistêmica no IPTH, já praticamos há 25 anos, todas as sextas-feiras, 19h30 e sábado às 14 horas. Então qualquer pessoa pode, não precisa nem ligar lá, pode pegar o endereço e ir direto para assistir. Você vai assistir o movimento. E muitas pessoas que assistem têm um benefício fantástico, tanto quanto aquele que está constelando, porque é criado um campo de energia e nós entramos nesse campo. E se há algo semelhante no inconsciente da pessoa, Jefferson, a pessoa se beneficia, né? É verdade, com certeza. A gente vê realmente assim grandes transformações das pessoas que vão participar, na verdade, Dr. Celso? Nós temos exemplos assim extraordinários de pessoas aqui de Apucarana, pessoas aqui da sociedade. Nós temos um caso assim bem recente agora, aconteceu no mês de dezembro, que eu fiquei sabendo, né? Uma paciente minha insistia com a mãe para que a mãe fosse ver as constelações. A mãe sofria de terríveis dores de cabeça há mais de 10 anos. E a mãe, por questão de não conhecer, ela tinha meio que um pé atrás. E essa mulher, a minha paciente, conseguiu levar a mãe na sexta-feira à noite. E a mãe entrou meio ressabiada, aí assistiu, se empolgou, participou, falou: nossa, que coisa fantástica, não imaginei que poderia ter isso. E olha, e ela volta no sábado, Jefferson. Valeu. Ela voltou no sábado e simplesmente a dor de cabeça de 10 anos nunca mais lhe visitou. E isso foi no mês de julho do ano passado. E em dezembro ela foi pessoalmente dar o testemunho lá, falar pra gente, agradecer. Doutor, eu não acreditava que podia acontecer. Na verdade, eu não acreditava que um dia eu poderia viver sem dor de cabeça. Imagine tomando remédio a vida 10 anos, né? E cada vez pior, de tanto tomar remédio, já tinha úlcera gástrica, tinha gastrite, enfim, uma série de problemas gástricos por causa dessa dor. Então eu quero que o meu querido telespectador abra a mente à ciência mental através da física quântica. Tem feito descobertas extraordinárias, descobertas capazes de mudar a vida de qualquer pessoa, independente da situação que a pessoa se encontra. É verdade. Dr. Celso, e o senhor nos explicando sobre a constelação sistêmica, sobre Bert Hellinger, Schaudeck,
O senhor poderia nos contar um pouco essa história? Porque eu imagino o quanto esse homem, né, esse senhor chamado Bert Hellinger, lutou, e agora em 1995 que conseguiu-se então cientificamente trazer, né, para o mundo essa experiência, né? Sim, é verdade, Jefferson. Realmente a descoberta de Bert Hellinger teve um custo, né? Bert Hellinger era teólogo, depois ele foi consagrado sacerdote católico e ele foi designado para uma missão na África. E Bert Hellinger já conhecia nos Estados Unidos uma psicoterapeuta familiar chamada Elenir Satir, que trabalhava com escultura familiar. Então Bert, apesar de ele era teólogo, ele tinha muito interesse pelas coisas humanas, pelas coisas da vida. Bert era um sacerdote da vida, não um sacerdote religioso. Ele estudava muito sobre a vida. E aí então ele foi designado por uma missão na África. E chegando lá na África, ele se depara com um povo culturalmente atrasado na época. Sim. Não tinha nenhuma informação, nem televisão, internet não existia, né? E os grupos tribais da África faziam movimentos que proporcionavam cura. E ele começou a pensar, mas para aí, é muito semelhante ao que se faz na escultura familiar nos Estados Unidos, mas de onde esse povo tirou esse conhecimento? Aí então ele aprendeu o dialeto Zulu e começou a compreender que os ancestrais dos Zulus, dos africanos, já tinham esse conhecimento milenar. E aí Bert vai e estuda junto com os Zulus sobre a vida. E aí veio realmente um grande peso que para a humanidade foi uma bênção. Ele teve que largar a batina. Não dava para conciliar o sacerdócio e as constelações familiares, porque era controversa, né? E ciência é uma coisa, religião é outra. O que dá para fazer é uma união da ciência espiritual com a da ciência mental com a espiritualidade, mas não com a religião. Então, para Bert foi um ato de coragem e para o mundo foi um ato de heroísmo. Verdade. Um ato de heroísmo, porque um alemão, os alemães são bem rígidos, né, na sua conduta, mas Bert, um homem muito coerente, depois ele se alia com o Schaudeck. Aí entra a NASA na história da ciência mental. Porque a NASA também queria saber. Por que a NASA tinha muito interesse em saber como isso funcionava? Porque na época da Guerra Fria, os russos conheciam a metodologia que os americanos faziam uma reunião num lugar X, depois entrava a inteligência russa. Os americanos faziam uma reunião, né? Aí entrava a inteligência russa, hipnotizavam o russo e o russo narrava todas as palavras que eles disseram naquela reunião. Olha. E os americanos queriam saber, mas como? Onde é que está isso? Onde é que ficou registrado? E aí então eles tiveram maior interesse e fizeram essa grande descoberta. Então tudo o que acontece na minha vida, na sua vida e na sua vida, Jefferson, sim, dos nossos telespectadores também, tem um contexto histórico. Tem um contexto histórico dentro de um agrupamento familiar. E aí, depois de todo esse trabalho e adaptação dessa metodologia, Bert Hellinger fez descobertas extraordinárias. Entre as descobertas está o amor fora de ordem, que é o amor que adoece. Nós temos o amor em ordem, que é o amor que cura, e o amor fora de ordem, que é o amor que adoece. E ele descobriu também de uma forma... quando a gente fala descobriu, ele conseguiu comprovar cientificamente a eficiência daquela descoberta. Sim. E ele descobriu que o fracasso dos seres humanos e as doenças é por causa de um fator muito interessante chamado lealdade. Lealdade. Eles são leais à família, por isso adoecem, por isso fracassam. E o nosso programa está chegando ao fim, né? É verdade. Apesar do tema ser muito nobre, interessante, Dr. Celso, vamos nos comprometer no próximo programa dar sequência. Nós voltamos falando exatamente sobre essa descoberta de fracassos
por lealdade. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos, até o próximo programa.